Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E esse com certeza é um episódio muito especial. Tem que tocar aquelas palminhas ali, festa, porque é o 100º episódio. Cara, e não tem como não passar uma história na minha cabeça de como é que tudo isso aconteceu, da gente chegar a estar no estúdio. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês, não só conteúdo, mas também um pouco da história de como tudo isso funcionou, da onde surgiu essa ideia. E não tinha como eu não convidar, primeiro, o Felipe Mux, que vai se apresentar, que é head de produção do Estúdio Voz, de tudo que vocês estão vendo aqui. E depois o Watanabe, que é o gerente do estúdio. Então a gente está com duas figuras ilustres aqui. Mas antes eu quero que... Cara, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E fala depois qual os episódios dos 100 que você já assistiu, qual que você mais curtiu, beleza? Mas hoje vai ser mais descontração, trocar um pouco de ideia, contar um pouco da história. E você vai aprender algumas coisas. Primeiro, resiliência. Você saber, de fato, inovar num mercado que está crescendo, que ninguém sabe o que fazer, como é que tá e como é que tudo surgiu. Você colocar foco na sua ideia e permanecer constante. Mesmo que muita gente critique, começando com fone de ouvido do iPhone, mandando um áudio pelo WhatsApp e hoje está no estúdio. Eu quero te contar um pouco dessa história, mas antes, Felipe, se apresenta pra galera aí. Cara, um prazerzaço estar aqui nesse episódio 100. Eu que já estive no episódio 16, né? Na real, eu estive desde o primeiro episódio, porque eu editava o podcast lá no início, né? A gente criou essa ideia junto e participei do episódio 16 e estou aqui participando do episódio 100, então é um super prazer estar aqui nessa estrutura hoje, né? Diferente lá. A gente vai contar essa história, calma, sem spoilers. A gente vai contar essa história, mas realmente, obrigado pelo convite. E vamos que vamos. Era para eu me apresentar, né? Bom, eu sou o Felipe Mux, eu sou head de produção aqui dos Estúdios Voz e trabalho com áudio eu falo 15 anos há uns 3 ou 4 anos, então vai bater 20 aí em breve, tá? Enfim, estamos aqui produzindo podcast, botando podcast no mundo aí. O lance é encher esse mundo de podcast que tem muita história legal para ser contada. Ótimo, e aí? Legal. Sou o Matheus Watanabe, tudo bom, pessoal? Sou o gerente dos estúdios aqui. Vamos tocar esse papo, vamos falar sobre esses 100 episódios. Particularmente, conheço há pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, né? Tamo junto aí. 1 ano e meio agora é pouco tempo, hein? Olha que legal. Que loucura, né? É pouco tempo. Você pegou desde o início da gravação nos estúdios, né? Exato. Que é pouco que a gente fez aí. Acho que tem quase 40 episódios no estúdio já. Uau. Então, quase metade foram nos estúdios, se não me engano. Legal, vamos bater esse papo. Ótimo. Cara, e foi o que você falou, né, Mux? Assim, pra galera entender um pouco, o Mux foi o cara que, junto comigo, idealizou a ideia do podcast. Né? Então, quer contar? Vice-versa, né? E vice-versa, que verdade. rolou uma troca aí, né? Quer contar a história? Vá, puxa aí. Cara, assim, na verdade, eu atendi o Mux, né? Era meu aluno, né, de consultoria, mas também conheço o Mux há muitos anos. Né? Então, sabe aquele primo de primo de primo de primo que se torna primo também? Então, o Mux é meu primo. É, isso aí. Mas, cara, foi legal porque a gente estava na consultoria e pensando, como é que a gente consegue criar uma renda extra? Exatamente. Né? Então, como é que ele podia fazer? E ele é especialista na parte audiovisual. Trabalhou quantos anos na Globo? Foram 9 anos. Nessa época eu tinha uns 7. Eu acho que isso. E a gente pensava, como é que a gente vai criar uma renda extra? Né? Olhando ali, que precisa criar uma renda e tudo mais. Cara, tem um negócio que tá surgindo aí, chamado podcast, isso 2019? Foi 2019, é isso. 4 anos atrás, onde tudo era mato, né? Tudo então, era assim, quase ninguém conhecia. Tinha muito mato antes disso, tem gente que veio muito antes disso, pegou muito mato, mas nessa época ainda tudo era mato. E eu ainda acho que hoje ainda tem muito mato aí pra gente capinar. E aí surgiu essa ideia, falei, cara, vamos tentar? Ele falou, Rafael, monta o seu, né? Como é que é seu nome primeiro? Então, a gente até botou aqui de propósito, porque o nome ia ser Café com Rafa, aqui, ó. E quem conhece sabe que eu gosto um pouco de café, então me deram de presente uma garrafa cheia de café. Cara, tá maravilhoso. E aí, essa é a ideia inicial do podcast, né? Seria Café com Rafa, mas aí quando a gente foi entrar para fazer a pesquisa de nome, né? Já tinha uma pessoa que fazia Café com Rafa com um único episódio e até hoje só tem um episódio. Falei, não seguiu, exatamente. Não teve jeito. Eu falei, vamos pensar, pra onde que a gente vai? E aí foi que surgiu Disciplina Financeira, né? Foi legal essa concepção, né? Que eu tava numa fase de realmente buscar renda extra, tava levando a Globo lá. Na época eu tava nessa transição Globosat Globo, porque virou uma coisa só. E ao contrário de que todo mundo pensa que trabalhar na Globo tá rico, né? Não é bem assim. Então, global. É global, tu encontra o Galvão Bueno todo dia e tal.
não é a realidade. Já encontrou o Galvão Bueno? Já encontrei o Galvão Bueno. Legal. Já encontrei o Galvão Bueno e ele parou pra tirar foto comigo, com maior simpatia, foi tudo de boa. Não saiu porrada, sabe? Porque o pessoal conta muita história desse tipo. Foi super tranquilo, né? E aí, nessa época eu tava nessa busca da renda extra, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o óbvio do Uber, né? Falei assim, cara, eu até gosto de dirigir, por que eu não pego um carro, saio dirigindo por aí, nos horários que eu não estou no trabalho, né? Na Globosat. Fora os outros extras que eu fazia, que eu sempre fiz muito freela, eu nunca fui de fazer uma coisa só. Agora que eu tô fazendo uma coisa só por algum tempo, se bem que eu, dentro da empresa, eu faço várias coisas, mas tô me dedicando a uma coisa só há algum tempo. Mas veio o Uber na cabeça primeiro, e aí a primeira reação lá em casa foi, mas é perigoso e tudo mais. Foi quando a gente engravidou da Marina, então a gente não, eu e o Rafa, tá? Foi bom você colocar esse detalhe, porque assim, a sua mão ficou meio estranho. Ficou meio estranho, né? Ficou estranho, né? Eu ia fingir naturalidade aqui, mas ficou esquisito. Ô, Vanessa, me ajuda aqui, por favor. Pô, na moral, Vanessa, dá uma moral aí. E aí a gente engravidou, na época eu falei assim, cara, agora mesmo que eu preciso fazer uma grana pra sustentar essa família. E a primeira coisa lá em casa foi, é perigoso você sair na rua aí dirigindo, Rio de Janeiro, né? Como é que vai ser isso? E aí o Rafael não levou para esse lado do perigoso. Ele levou pro lado, vamos ver quanto você vai ganhar fazendo Uber. Só que vamos ver quanto você vai gastar para poder fazer Uber, porque eu não tinha carro, né? Então, a gente botou no papel e ele falou assim, cara, tu vai ganhar uma mixaria. Por que tu não faz alguma coisa que você já saiba fazer bem, que você faça em casa? Tinha surgido para mim um cliente de podcast nessa época, que foi o Megamat, que está no ar hoje, inclusive. A gente segue fazendo o podcast do Megamat, o Megacast, que eu entrei lá também por acaso. Foi um lance de me chamarem e falar assim, você conhece alguém que faça podcast? Não é áudio? Eu faço. Aí saí ouvindo todos os podcasts e comecei a fazer ele. E eu acho que antes de lançar o primeiro episódio dele, a gente conversou isso e ele falou assim, por que tu não faz o meu? Aí eu falei assim, por que eu não faço o teu e tu me dá aula? E a gente, troca essa... Aí a gente conseguiu fazer isso e a gente começou a tocar o Disciplina Financeira, cara. E era assim, ele gravava em casa, gravava do microfone do iPhone, barulho pra caramba, ruído. E aí ele batia no microfone. Foi uma mega escola, assim. Eu já entendia muito de áudio, mas sempre tem coisa para aprender. Então, eu trabalhava com áudio na televisão, os microfones, os melhores do mundo, as melhores condições de todo mundo. E ali eu tava pegando até o do Megamat, eu levava meu microfone, meu gravador e gravava. Agora, ele gravava sozinho em casa, cara, do jeito que tinha como gravar. Então, se você pegar e ouvir lá os primeiros episódios, vai sentir uma bossa aí, uma diferença. E só pegando um gancho do que você falou, e aí acho que serve muito de lição para todos nós, né? Às vezes a gente, quando tá num momento que preciso dar um jeito para resolver alguma coisa, eu sempre vou buscar a alternativa que todo mundo tá falando. Que era, por exemplo, você motorista de aplicativo. E tudo bem, se é aquilo que você tem naquele momento, cara, vai para cima, não fique parado sem fazer nada. Mas quando você consegue parar, sair do problema, ou ter alguém que te tire dessa visão que tá fechada, você começa a achar alternativas. E foi o caso dele. Eu lembro até hoje que a gente sentou digitalmente. Era online, né? era tudo online. Ainda não era pandemia, mas era tudo online. Eu tava em São Paulo já, como no Rio, né? Que bom, tem bastante carioca aqui na sala, fico bem feliz com isso. Mas a gente sentou e falei, vamos fazer conta. Né? E eu acho que isso é super importante, né? Nos dias de hoje, a gente sempre toma decisão sem fazer as contas, né? E acaba agindo muito pela visão mais emocional do que racional. Cara, vamos fazer um cálculo aqui. Tá, quanto que vai ser você alugar o carro? X. Quanto de combustível em média a gente vai colocar? Pô, a gente fez o cálculo. Quantas horas de trabalho, qual era o consumo médio, quanto ia chegar e tal. Pô, olhamos pro final e falei assim, pô, você vai trabalhar tantas horas. Essas horas você vai ficar longe da sua esposa que tá grávida. Você não vai conseguir dedicar tanto tempo pro seu emprego, que hoje é o que te sustenta a sua família, para tentar ganhar ali, cara, um valor XYZ. Que faria diferença? Era muito pouco. Ia dar uma diferença, mas era muito pouco. No final era muito pouco e era arriscado, porque a gente fez uma média. Ia ter dia que eu ia fazer menos, ia ter dia que eu ia fazer mais. Até porque a sua rotina não era de tantas horas de trabalho exatamente. Exato. Eu falei, mas como é que é a sua rotina de trabalho? Não existia. Não tinha rotina, mano. O cara às vezes estava de manhã, outro dia estava de madrugada, outro dia estava à noite, estava no Sport TV, era época de Copa do Mundo, Olimpíada, alguma coisa 19 assim. 19 não. 19 não. Foi depois não que você fez alguma coisa, né? Eu fiz a Copa do Mundo em 2018. Isso. Exato. E aí, cara, uma correria.
E aí eu falei assim, pô, vamos fazer o cálculo. Fizemos o cálculo, falei, esse é o valor a estimativa que a gente consegue, na melhor das hipóteses. Né? Ainda pode, assim, você tem questão de pode bater com o carro, vai ter que pagar a franquia, vai ter que pagar o sinistro e tal, beleza. Falei, pô, tem algo que você é muito bom? Ele, cara, eu sou muito bom em audiovisual. Pô, beleza, como monetizar isso? E foi quando surgiu a ideia do podcast vindo do Megamite. Eu falei, cara, vamos pra cima. Vamos já faz um, faz outros. Por que não faz outros? Faz o meu também. Legal. Vambora. E, cara, isso foi muito legal, né? Você conseguir olhar para aquilo que você tem habilidade e conseguir monetizar aquela habilidade. As redes sociais ajudam muito isso hoje em dia. A internet ajuda muito isso. E o contato, você conseguiu fazer um contato com diversas pessoas e você vê aquilo que começou lá em 2019, tá aqui, ó. Tá aqui, exatamente. Tá aqui, mano. Isso é louco, né, mano? Eu gosto muito de ver essa construção. Pô, a gente tá falando de 3 anos, 4 anos no máximo. 4 anos, é isso aí. Caramba. Pouco tempo, né? É pouco tempo. Hoje, quando a gente tem uma rotina muito corrida, a gente acaba esquecendo que a construção a longo prazo está falando de mínimo 5 anos. Então, 4 anos ainda é muito curto. Para você ver, saiu lá de uma gravação com fone da Apple para um estúdio e de um cliente para quantos clientes tem no estúdio hoje? Muito. Quanta gente passa aqui? Hoje a gente tem fixo a gente tem perto de 30 clientes fixos. Quantos episódios por dia vocês gravam? Em média, 17 episódios por dia. Média. A gente grava, porque a gente diversificou os serviços, então a gente faz serviços de captação, de produção, de edição. Exato. Então a gente pega todo esse âmbito de podcast. Exato. Nossa esteira passa bem mais por dia. Passa bem mais. A gente faz uma média de produção e de edição, uma média de 100 a 120 episódios por mês. Que legal. Isso é bastante, assim, você pensando na esteira de produção, no que você tem que ter de cuidado ali, de atenção, de vai e vem, de revisão e tudo mais. Fora os que a gente só faz captação. Tipo, a pessoa vem aqui, grava e leva os arquivos embora para casa e ele edita do jeito que quiser. Ou às vezes nem edita, né? Porque hoje você faz uma live. Então a gente tem clientes que vem aqui, faz ao vivo e um beijo, tchau, até semana que vem. A grande maioria é ao vivo, na verdade. A grande maioria faz ao vivo, A grande né? maioria faz ao vivo. O cara senta, bate o papo dele, conversa com a audiência dele, bate o papo, aí pega o superchat, vai embora. E aí pensa, né? Imagina se não tivesse começado com aquele um cliente lá atrás. Exato. E aí eu comecei com aquilo lá, voltando lá nessa época, e aí eu comecei a buscar onde é que eu captava cliente, né? E aí eu descobri o Workana, que é um site de oferecer serviços de freelance. E eu falei assim, cara, vou entrar aqui, vou botar um preço legal que dê para eu viver, que dê para eu valorizar meu trabalho, mas também nada muito exorbitante. E ali eu peguei mais uns 3 ou 4 clientes, só que tá ali, um deles tá comigo até hoje, tá ligado? Que é o Haroldo, do MIPD 47. Vou mandar isso pra ele, cruzeirense. Fica achando que vai passar o Botafogo na tabela, deixa ele. Eu tô muito chato, cara. Me deixa curtir meu momento. Aí. Tem como cortar isso aí? Eu acho que essa parte é melhor, enfim, a depender do avanço da tabela. Cara, assim, eu só vou deixar por 2 motivos. Um, que eu sei que isso não vai durar muito tempo, então depois eu vou usar esse espaço pra isso. E segundo, que é o 100º episódio, e vou dar mais um motivo, porque foi o cara que me ajudou e me ajuda até hoje a estar com isso aqui mostrando pra vocês, entregando conteúdo. Por isso, eu vou deixar você falar do Botafogo, mesmo sabendo que não vai durar muito tempo. Olha lá. Não. Você não fez. Por favor. Cara. Ó, segue o vice-líder, porque o líder disparou. E eu sei que isso não vai durar muito tempo, tá? Então tira esse print aqui, a gente vai guardar. O print tá guardado, tá no quadro lá em casa, tá no quadro. Só que eu tô renovando, tem 10 rodadas que eu renovo o print, cara, tá terrível. Ai, caramba, que bom, gostei. Legal, muita agilidade ali do Bolívia. Bolívia tira onda aqui. E aí, isso é uma coisa que a gente pode falar legal da evolução da questão da empresa, porque eu editava em casa, nessa época, sozinho, no meu tempo livre, que eu tinha até a minha filha nascer. Depois que ela nasceu, começou a pesar muito, porque eu não achava tempo livre quando você tem uma filha recém-nascida. E infelizmente isso não é regra para todo mundo, mas não querendo me gabar, mas eu participei de todos os momentos. Então eu não tinha tempo livre. Mas é aquela coisa, eu botava ela para dormir, eu ia descansar, eu ia editar um podcast. Porque eu precisava editar aquilo para chegar no meu objetivo de longo prazo, que o objetivo que a gente traçou naquela época eu não cheguei ainda. Né? Eu não cheguei ainda. A gente está falando de 4 anos, a gente está falando de estúdios, de 8 salas de podcast que a gente montou nessa época, nossas.
né? 3, 2, mais 3, isso aí. Então, eu tô chegando lá, é o longo prazo, exatamente. E essa construção é importante, né? Então, a gente ter essa noção. E por que a gente está comentando, você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, falar um pouco dessa construção de longo prazo, porque passa muito por toda a nossa história, né? Cara, você pensa, pô, hoje é o 100º episódio. Cara, se a gente fosse contar semana em seguida, são 2 anos direto. Só que tem mais tempo do que isso, porque tem os intervalos, Tem os né? intervalos, tem as pausas, exatamente. Tem as pausas, a gente de uma temporada para outra, mas você vê, são quase 3 anos e meio, quase 4 anos de consistentemente você gravando episódio, e aí você vê a evolução, você vê a construção, seja na comunicação, na forma que entrega, nos convidados, na forma que vocês estão assistindo. Pô, até a gente chegar nisso aqui, cara, é louco, porque a gente daqui a pouco vai colocar uma imagem. Vamos, bota aí, Quer Bolívia. colocar? Tem a foto aí Cara, na mão? tem uma imagem que é louco. No 16º episódio, foi que a gente gravou a primeira vez. Junto, Eu morava no Rio de Janeiro ainda. Eu morava lá ainda? Não. Você morava em São Paulo, Eu já porque você morava- veio pra É casa da sua verdade. sogra, cara. Cara, ó, eu morava pra minha sogra, eu morava em São Paulo, vim pra minha sogra, falei, Felipe, vamos gravar um episódio? Pra contar um pouco da tua história, da sua trajetória, que tava transicionando de carreira. Você tava querendo sair da Globo pra poder ficar definitivamente com o podcast. E ali levou mais uns 2 anos. Ó. Olha lá. Cara, essa imagem... Ficou 2 aí, uma em cima da outra. Tira ali, vai aparecer, ó. Pra você ter ideia, Aí. nessa imagem aqui, a gente tava na casa da minha sogra, gravando o episódio na varanda, o Felipe levou todos os equipamentos pra lá, a gente tinha cachorro latindo, helicóptero passando, tiroteio no Rio de Janeiro. Tinha helicóptero à beça passando, é verdade. E é isso que é legal, olha só, desde 2020, final de 2019, isso aí, a gente faz esse podcast em qualquer lugar, mano. Já fazia, Já né? fazia podcast em qualquer lugar. Olha isso. Cara, e você vê aqui, ó, o caderninho das anotações, isso é uma coisa que eu não perco, né? Sempre quando eu posto os stories lá de consultoria e tal, eu falo, eu preciso de um caderno para anotar. Cara, isso aqui vai me ajudando muito a construir as ideias. E aqui tinha um caderninho, ó, onde estavam todas as perguntas que a gente ia fazer, a gravação, ele levou lá todo o equipamento. A minha sogra tinha essa, eu falei, ó, vai embora todo mundo de casa, expulsei minha sogra de casa pra gravar o episódio. Raiz, mano, chinelinho no pé, tava ali bermudinha, falei, a gente tentou, aqui a gente começou a inovar, que foi quando começou a tentar fazer o vídeo. A gente botou o celular assim, tentou gravar um vídeo, mas na época eu não tinha muita sacação de editar o vídeo, e aí esse vídeo eu acho que se perdeu no mundo aí. Mas o áudio tá lá, tá no Spotify. Se você acessar lá agora, você consegue ouvir no episódio 16. Depois, no final, a gente ia fazer uma foto assim, ó. A gente tem que fazer a foto da foto, exatamente. Já tira um printzão, exatamente. já era. Cara, mas é legal a gente ver, né? Como é que as coisas vão evoluindo. Marina tava novinha aí, eu acho que Marina tinha uns 2 meses. A Vanessa tava na sala. A Vanessa tava na sala, exatamente. A Vanessa foi junto, ficou na sala. Marina bebezinha, tinha 2, 3 meses, alguma coisa assim. E tava lá, cara. Segurando os cachorros pra não latir tanto. Ah, cara, maneiro, mano. É top. animal a história aí, ó. Então, acho que isso mostra como é que a gente consegue na construção. Você ter clareza dos seus objetivos, você permanecer neles, né? Você perseverar, você ter a disciplina ali de você dar continuidade, mesmo com os desafios que, cara, tem diversos. A gente pode falar de alguns aqui, mas são vários desafios que acontecem. Mas eu acho que isso é top pra gente falar. Mas eu queria que você comentasse, né? Você tá quietinho aí na sua, tranquilo. Tô dando risada, tô curtindo. Mas, cara, como é que você caiu nesse mundo de podcast? Cara, eu sou Matheus Watanabe, descendente de japonês, né? Como vários outros descendentes de japonês, morei a vida toda no Japão. Comecei a tampar lá com audiovisual lá, cara, numa igreja. Eles faziam viagens missionárias. Primeira viagem eu fui fazer, porque deixa eu ver qual que é dessa de pra África e pra Índia. Eu fui pra lá fazendo captação, cara, de áudio e vídeo pra conseguir doação. Então eu ia lá e filmava a galera, fazia edição, fazia captação, mandava para as igrejas, mostrava, olha, isso a gente fazia, olha, vamos fazer um orfanato. Daí o pessoal mandava o dinheiro, no outro ano eu ia lá e filmava o orfanato pronto. E as crianças, então o dinheiro de você, daí eu ia lá, ia no banco, a gente via o valor, a gente viu, comprava e mostrava pronto. Pessoal, tem um orfanato pronto. E ia fazendo isso. Caí no audiovisual fazendo isso, cara. Vim pro Brasil. E você foi aprendendo a fazer fazendo. Fazendo. Meteu as caras e fez. Sempre gostei muito de documentário. documentário. Então eu assistia muita parada, assim. Sempre assisti muita coisa. Pô, TDAH clássico, né, mano? Sempre assisti muita coisa diferente. Coisa diferente. Clássico. Fazendo, cara. Vim pro Brasil. Mas você ficou quanto tempo lá? Não, volta pra essa ideia que eu gostei. Você ficou quanto tempo lá no Japão? 19 anos. 19 Fui anos? Fui moleque. Decassegue. Família de Decassegue, né? Aquela onda de Decassegue, todo mundo indo pra lá. Fui moleque. Estudei lá, sabe aquele negócio? Pai e mãe trabalhando, estudava na escola. Chegou na idade, comecei a trabalhar no Japão, vivi a vida lá. E como é que é a educação no Japão? Muito diferente do Brasil? Incrível, mano.
É. Pô, incrível. Escola no Japão é incrível, cara. Pra começar, que assim, até no começo da escola, tu não é avaliado se você sabe matemática ou história ou qualquer coisa. Até a quinta série você é avaliado dos teus skills sociais, tá ligado? Na sua avaliação lá no cada trimestre, lá tem lá, ele conversa, ele não conversa, ele agradece, ele Pede ajuda. ele pede ajuda. Faz as coisas sozinho. Exato. É independente pra fazer as coisas. A minha filha tá numa escola nessa linha hoje, uma escola É montessoriana. incrível, cara. E é incrível, É exatamente. incrível. Porque ensina as crianças a viverem e em sociedade. E literalmente, ensina a cozinhar, ensina a lavar, ensina a costurar, ensina a fazer compra, tá ligado? Não ensina a investir porque isso está tão intrínseco na população japonesa de que, cara, se tu não Isso ela guardar dinheiro... aprende em casa naturalmente. É natural. Então quase que você só não te ensina a investir porque isso já tá... Já é o cultural, né? Já é muito cultural. Cara, guarda o dinheiro porque dá uns problemas aí você não tem. Vem uma neve, ou vem um terremoto, vem um tsunami. Então guarda dinheiro e comida aí. Mas tá ligado? dentro de casa já é ensinado, nas escolas é mais incentivado, tem exemplo. Pra ser bem sincero, eu não me lembro de aprender necessariamente sobre grana na escola, mas eu aprendi a fazer compra, por exemplo. Então, tá meio lá. Sim. Te ajuda na relação com o dinheiro. Tá meio eu acho lá. que não necessariamente aonde eu invisto, mas como é que eu lido com o dinheiro. É. Né? Então a decisão de compra, quando comprar, quanto vai, quanto sobra. É legal, caramba. Maneiro. É a reserva de emergência que você sempre fala que a emergência vai acontecer. Você não sabe quando e qual vai ser. Lá eles sabem que vai ter um tufão, vai ter um terremoto. Uma neve, vai ter uma nevasca, Ah. vai todo mundo ficar em casa uma semana. Vai ter problema lá. Vai ter. Eu acho que isso, pegando nesse ponto, né? Essa é uma grande diferença. E aí, lógico, que tem um viés muito cultural aqui. Sim, Né? sim. Então lá eles sabem que vai acontecer em algum momento. Ah. Né? Então você pega, pô, a gente tem um grande privilégio de morar no Brasil, de não passar por nenhum problema como esse. Aqui a Teoricamente. gente passa a vida falando assim, não, isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer. Aqui no Brasil não vai chegar. Não vai ter Todo um dia tem terremoto, sol, não vai pô. ter. São Paulo nem tanto, né? Aqui é mais cinza do que azul, mas tá tudo bem. Mas eu acho que isso traz muito essa realidade, né? Então a gente sabe. Agora, entrando um pouco na ideia financeira, já que você comentou, não tem como a gente não Sim, falar. claro, a gente tá no disciplina financeira. Tem que falar um Por favor. pouco, né? E quando surge um assunto, já. Opa, dá pra falar sobre isso aqui. Cara, e a gente pega. O brasileiro ele tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. E aí a gente já sabe. E não tô falando culpando quem tá assistindo, porque eu também passei por isso. Né? Todos nós passamos por isso na nossa jornada, a não ser o cara que estudou no Japão, diferenciado. Né? Então a gente tem um podcast internacional hoje aqui. Claro. Mas eu acho maneiro. que a ideia da gente. Existe uma questão cultural, a gente não aprende na escola, não aprende em casa, todo mundo já sabe. Mas eu acho que esse ponto que você colocou é uma coisa que não é geracional também. E ao mesmo tempo eu vejo isso como um ponto de responsabilidade de todos nós aqui nessa sala. Eu tenho a responsabilidade de aquilo que eu não recebi da geração passada, eu tenho que passar para as futuras gerações. Então eu tenho a obrigatoriedade de ensinar meus filhos, meus netos e meus irmãos, meus primos, não importa, a de fato administrar, porque isso vai ser construído para as demais gerações. Né? Então, uma frase que eu aprendi um tempo atrás e fala o seguinte, cara, a próxima geração tem que ser melhor do que a minha. Mas para que ela seja melhor do que a minha, eu tenho que cumprir meu papel nessa geração. Se eu consigo cumprir meu papel, definitivamente a próxima vai ser melhor do que essa e assim consecutivamente, sacou? Cara, eu tenho uma missão pessoal de evangelizar todo mundo que tá ao meu redor, de guardar grana e investir grana, tá ligado? Todo mundo. Meus amigos mais próximos, assim, eu falo pro cara, eu brinco que eu converto a galera, sabe? Assim, primeiro eu mostro, cara, você ouviu falar aí que, sei lá, empresa tal vai pagar dividendo? É assim, cara, como funciona aqui, ó. Eu não tenho muito. Tenho lá um pouquinho, meus 40, 50 papel de algumas coisas. Ó, que da hora, cara. Ele pagou, 50, mano. Ó que delícia. Aí, Quando cai. E exato. aí sim a galera vai, pô, é legal guardar então, né? Porque eu vou guardando aqui, vai pingando um pouquinho. É, cara, é isso aí. Isso é legal, cara. Você falou de um conceito de evangelizar todo mundo. Um dos conceitos de evangelização é você mostrar pra pessoa que algo melhor irá acontecer e você é só uma porta pra mostrar aquilo pra ela. Então assim, calma aí, tá vendo aqui? 50? Vai virar 100, vai virar 200, 300, 400, 500, 1000 e você vai construir sua independência financeira começando com R$50. Mano, sensacional. E assim, e é uma ideia que claro que dadas as proporções, mas é a ideia de convívio de sociedade japonesa, tá ligado? Porque assim, muito melhor do que eu ser muito rico é que todo mundo que tem em volta de mim seja só rico. Vai ser muito melhor pra mim do que se eu for muito rico, entende? Então, quanto melhor a sociedade for em volta, vai ser melhor. Eu acho que essa é a ideia
de cultura japonesa, assim, claro, que dadas as proporções. Tamo né, junto, então. companheiro. Mas é isso, né? É isso, né? Melhor Eu entendi o conceito. Na verdade, não é uma distribuição de renda. É importante a gente Não, falar. é todo mundo Entendeu? sai. Não é uma distribuição de renda. Não é uma questão de igualdade. Isso, não tem a ver com isso, né? Uhum. Não, só pra gente colocar esse ponto, mas é porque Mas justamente tem, isso. é. Eu, de certa forma, eu consigo. Se eu tenho uma capacidade financeira e eu consigo contribuir para que o outro também possa aprender e construir a sua independência financeira, é o que você falou. Eu vou pegar as pessoas em volta ao meu redor e vou ajudá-las para que elas possam considerar, aprender e tudo mais. Pô, legal, cara. Aí você ficou 19 anos lá. 19 anos. 19 anos. E aí veio pro Brasil. Vim pro Brasil, cara. Aí você falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? 2 filhas. É mais ou menos isso. Cara, Elas nasceram lá? a mais velha nasceu lá. Que legal. A mais velha nasceu lá e a mais nova nasceu aqui, no Mato Grosso. Que legal. E assim, cara, eu tomei um baita choque, porque é difícil pra caramba ver aqui no Brasil. Aqui é tudo muito caro. Eu não sei se vocês têm noção disso, aqui é tudo muito caro. O pessoal não tem Você noção tava falando disso. comigo hoje isso no carro. O pessoal não tem noção disso, que camiseta é caro pra comer. É tudo muito caro no Brasil. Sim, mas caríssimo, cara. Tanto que, eu tenho uma dó de comprar, caramba, de comprar roupa, de comprar coisas, porque, pô, você vai pagar R$300 numa camisa e o pessoal fala, nossa, que linda, é isso aí mesmo. Pô, não é assim, cara. Pô, começa a entender a construção, assim, quanto que é de pano, de serviço. Você vai chegar num valor que não vale. Sabe, essa roupa não vale, essa... Mas é isso. Mas acho que também tem essa diferença, né? do que é considerado como item de valor em uma cultura e em outra. Né? Então, uma coisa que a gente fala, é claro que, pô, se você quer comprar a sua camiseta, a sua blusa, cara, não importa o valor que você vai pagar. Se cabe no seu orçamento, você vai fazer nenhuma besteira, fica à vontade, mano. Mas, eu acho que é muito isso, né? Em outras culturas, há uma valorização muito maior de outros itens que não são bem materiais. Né? Então, talvez lá eles podem valorizar mais a questão de, cara, uma experiência ou de entre outras coisas. E quando, na verdade, a gente acaba numa cultura querendo administrar e ter a capacidade de, quanto mais bens eu tenho, melhor eu sou visto. Né? E isso acaba que você acaba muitas vezes comprando o que você não precisa para agradar quem nem você conhece. Né? Para agradar os outros, e isso é você usa uma muito camisa de louco. marca. Cara, e eu acho que também aí entra muito numa questão que eu sempre gosto de conversar. Estava até falando com um cliente esses dias, né? A gente levantou uma pauta super interessante de quando você não sabe quem você é, você acaba gastando com o que você não precisa. Não. Porque você não sabe quem você é, para onde você vai, o que você precisa, o que é importante para você. E aí eu comecei a falar com ele, falei assim, cara, faz um exercício. Senta com a sua esposa e discutem quem vocês são. Quais são os seus sonhos? Para onde vocês querem ir? Ele, cara, mas eu nunca fiz isso. Faz. E daí vocês vão definir quais são os seus objetivos. Quando você fizer isso, você vai saber aonde você tem que gastar o seu dinheiro. Porque ele tinha uma boa entrada de receita, mas saía sem ele perceber. Eu falei, por quê? Você está gastando com o que você não precisa. Ele, mas como é que eu descubro isso? Descobrindo quem você é, pô. Se você descobre a sua identidade, acabou, irmão. Você consegue entender o que é importante para você. Porque às vezes, para ele, como era importante só sair para jantar todo final de semana com a esposa, fazer uma viagem por ano internacional ou nacional, e tá tudo ótimo. E ele estava gastando com diversas coisas que ele falou, cara, isso aqui eu gasto e nem é importante para mim. E que não levavam ele àquele objetivo principal dele, que é viajar uma vez no ano. Que ele nem sabia qual era o objetivo Ou principal. o prazer, né? Porque o cara faz uma coisa pelo prazer, né? Imediato, né? Imediato. Né? E o cara Sempre surge, não tem exato, jeito. exato. Então, acho que isso é legal, cara. Cara, pra onde que foi a conversa, né? Cara, Mas eu é gosto isso, muito. cara, ó. Mas, Morei no Japão. podcasts aí. Comecei a fazer as viagens internacionais lá, viagem pra África e pra Índia, viagem internacional. Viagem só pra lugar, assim, mas incrível. Pô, de experiência animal. Peguei paixão por esse negócio não documentar, mas sabe, essa questão de, você No fundo, é contar uma história. contar uma história, é isso. Cara, eu fiquei apaixonado por esse negócio de contar história, tá ligado? De mostrar e tal, as pessoas verem, curtir esse negócio. Vim pro Brasil, daí conheci, sei lá, conheci a Voz e Conteúdo na primeira semana dos estúdios. Mas você tava no Brasil há quanto tempo? Há 4 anos. Pô, legal. Tava no Mato Grosso. Cara, trampei no restaurante do meu pai lá, cozinhando. Cozinho bem, faço comidinha legal. E aí... No próximo episódio, no mínimo... A gente vai ter que fazer um gastro podcast. né? No mínimo. Vai ter que ter uns quitutes. Vim pra São Paulo, cara, porque São Paulo é a terra das oportunidades, né? Pô, eu teve no Japão, minha esposa é formada no Japão, tudo. Viemos pra cá e nos ajeitamos aqui, né? São Paulo é... E aí o podcast surgiu pra você, mas você já chegou na gente como o fã de podcasts. Ah, cara, exato.
Japão, você... Por mais que a comunidade brasileira é grande lá, tem muito brasileiro lá. Mas você sente uma falta disso. Então, cara, eu consumia podcast assim, cara, desde número 6, 7 do Jovem Nerd, assim, sabe? 2006. Isso. Aí eu falei que tinha muito mato antes de eu chegar em 2009. 2019. Cara, isso é louco, porque acho que pra galera que tá assistindo a gente, acha que é algo que começou ontem. Com na flow. pandemia ou com flow, né? Agora, Exato, começou ontem, começou na pandemia. E que alguns já pensam que não, já tá saturado. Tu é louco, mano. A parada começou há muito tempo, ainda tem E extremamente esses caras que faziam em 2006, os caras estão fazendo até hoje. Estão fazendo até hoje. Magalu comprou eles. Estão milionários, tá? Eles fazem porque gostam hoje, eles não fazem só porque... Mas assim, mas caramba, 2006, 2007... E desde 2008, caramba, podcast é o ano do podcast no Brasil. Desde 2009, que a gente, esse é o ano do podcast no Brasil. 2010, esse é o ano do podcast no Brasil. E é isso, cheguei apaixonado por esse negócio, recebi uma proposta pra vir conhecer os estúdios. Pô, cara, vamos conhecer os estúdios, né? Um amigo meu tá montando lá, o Abner, o nosso que trabalha com a gente. Me chamou, tal, né? Vamos pra lá, o cara tá montando um estúdio de podcast. Eu falei, caramba, eu vou trabalhar de graça. Animal. Eu trabalho de graça nesse negócio. Não falei nada. Fiquei na minha. Não conta não, cara, de graça. Não fala que é de graça, não. Quando chegou lá, eu tô sabendo isso agora. Eu falei, porra. Se soubesse antes, né? Cheguei e falei, mano, trabalho de graça. Eu cheguei lá montando cabo, montando equipamento, não tinha ninguém. O Muggs estava no Rio. Exato. O pessoal construindo sala sem ninguém saber fazer sala. O Gustavo na força da vontade só né? E só um disclaimer, né? O nosso próximo episódio, ou um dos próximos 3, né? Depende da agenda, vai ser com o Gustavo. Né, que foi o idealizador do Estúdio Voz, isso. Que tem um podcast, que eu vou deixar pra contar qual é o podcast dele quando ele vier aqui, não vou fazer spoiler agora, né? Mas que pra gente poder comentar um pouco de como é que surgiu essa história, como é que é o mercado ainda de podcast pros próximos anos e, cara, como é que funciona o podcast pra você construir autoridade, entre outros pontos, tá? Só queria deixar esse spoiler pra você não deixar de aproveitar. Só pra aumentar o hype, o podcast de Gustavo tá vira e mexe entre os 10 mais lá, de empreendedorismo, isso. De tal, de negócios e tal. Então, só pra aumentar o hype aí. Ó, ele foi lá no Nerdcast aí, ó. Desde quando? 1.255 episódios. 2006. 2006, 2 de abril de 2006. É isso aí, mesmo. Foi os aí caras estão aí, ó. Ó, só assim, vou fazer propaganda rápida, né? Então já pode tirar já que o cara não me pagaram nada pra estar aqui na minha tela. Tô brincando. 17 anos. Mas é legal a gente ver porque, assim, são os caras foram Os caras fizeram a história. Fizeram a história. Sim, se existe, assim, lógico, tem muitos outros conceitos, mas pro podcast estar onde tá, alguém teve que começar. Exato. Alguém teve que começar. Não é? Os caras não são incríveis também. Os caras são bons na parada, mas alguém tinha que começar a parada. Claro, eles. claro. E eles faziam, e eles fizeram exatamente, pra gente também não ficar estendendo muito só falando de Jovem Nerd, eles fizeram o processo que a gente vê muita gente fazendo e que até a gente começou, o Rafael já começou um pouco à frente, né? Porque eles começaram no processo de eles fazendo eles próprios, eles gravando, eles editando, eles fazendo isso tudo. Né? A parada do tempo. Exatamente. E aí cresceram ao ponto de eles chegarem só a gravar e tchau, um abraço. Hoje parece que eles só metem a mão pra editar no especial do Nerdcast RPG, né? RPG, né? Mas o Rafael já começou bem, ele já começou com um cara que, modéstia à parte, era bom pra cacete, né? Eu tive meu jogo de cintura ali, uma boa negociação pra que tudo acontecesse. Mas você sabe que aí que tá o grande lance, a gente falou até de coletividade aqui, de fazer o do lado rico também. E a gente falou do Gustavo, eu vou conectar essas duas histórias, né? Eu tinha lá meus 3, 4 clientes que eu fazia semanalmente, que eu peguei do Orkane e tal, não sei o que eu fazia nos meus tempos livres. E apareceu pra mim no Instagram um cara chamado Gustavo Passe. Aí eu mandei pra ele o perfil, falei assim, cara, olha esse maluco aqui, ele faz podcast, só que ele não prestava serviço de construir os podcasts dos outros, ele fazia o dele. E ele tava... O editor odeia isso, né? O editor... Isso aqui é péssimo, desculpa aí. Não sei se é o Alisson ou se é o Rosa que tá editando. Um grande abraço para quem estiver editando aí. E aí, ele tava construindo essa autoridade dele dentro de podcast no Instagram nessa época. E ele surgiu com uma mentoria de como monetizar o podcast. Eu falei assim, cara, se eu entro nessa mentoria, eu aprendo a monetizar o podcast e ensino para os meus 3 clientes... Eles vão ser meus clientes para sempre, porque eles vão ganhar dinheiro com isso. Eles vão continuar me pagando lá 500 prata para editar. E eu tô feliz da vida, porque tá pagando minhas contas e tá tudo certo. Entrei na mentoria.
eu era o único que eu não tinha um podcast, eu era o que prestava serviço de podcast para os outros. Foi assim, um retorno sobre o investimento mais rápido que eu já tive da vida, porque, se eu não me engano, foi R$600 a mentoria na época. 597. Provavelmente, alguma coisa assim. 597. Eu lembro, cara, eu lembro que foi 597, porque ele falou assim, Rafa, aí, cara, surgiu isso aqui, olha esse Instagram aqui, beleza. Cara, ele vai abrir uma mentoria. E aí, o que eu faço? Falei, mano, dá pra parcelar? Dá? Bom, abre a planilha aí. Cara, cabe no orçamento, vai pra cima. E é isso que você falou, né? Pegando, depois você volta pro assunto, que eu acho que, cara, é muito legal a gente falar isso. E vai surgindo, a gente vai lembrando de algumas coisas, que eu falei pra ele assim, ó, presta atenção. Se você consegue ensinar os teus 3 clientes a monetizar, eles vão ganhar dinheiro. Eles ganhando dinheiro, você consegue daqui a um tempo também aumentar o seu ticket. Por quê? Porque você está entregando valor, não só mais apenas uma edição. Você está entregando a capacidade de ele monetizar aquilo que você está editando. E automaticamente você vai fazer o seguinte, você vai ensinar isso para eles e depois você vai pedir para que eles te indiquem novos clientes. Por quê? Porque agora você não só edita, você edita e ensina a monetizar. Então a gente falou assim, cara, faz o seguinte, fala para ele, ó, se ele monetizar, aquilo que ele te paga mensalmente vai gerar para ele um lucro de XYZ com a monetização, e essa monetização vai pagar o próprio serviço, como a sua edição saísse de graça. Pro cara que tá fechando, é sensacional. Acabou, mano. Exatamente. A ideia era essa, e a gente batia esse papo semanalmente na época, né? Legal. E aí eu entrei na mentoria, o retorno do investimento foi ótimo, porque no primeiro dia de mentoria, todo mundo se apresentou e falou dos seus podcasts. Já fechou os negócios. E eu falei assim, olha, eu edito podcast. Eu saí de lá com mais 2 clientes. O primeiro episódio desses 2 clientes, eu já paguei a minha mentoria. Da hora. E eu fiz mais 300 episódios desses clientes. E aí, nesse desenrolar da história, o Gustavo me chamou e a gente começou a conversar. Pô, se a gente juntar aí, prestar esse serviço aí de produção, de edição, a gente junta mais uma galera para fazer o design, a gente junta uma galera para fazer os textos, as cópias dos podcasts, por que a gente não junta isso aí? Faz isso aí comigo? Aí eu falei, faço, cara, vambora. Quando é que você começa a mandar? Quantos clientes tem? Aí ele falou assim, então eu tenho 15 clientes já. O que é isso, mano? Ele já tinha vendido para 15 clientes. Sem teu editor. Esse é o Gustavo, né? Bem-vindo. Se você não conhece, tá conhecendo agora. E aí, ele já tinha vendido para 15 clientes. Eu falei assim, meu Deus, esse cara é uma máquina, primeiro. Segundo, eu não tenho como fazer essa galera. Porque eu tinha o meu tempo livre ali, que era dividido entre Marina e o trabalho extra, né? Então, eu montei uma equipe. E aí, isso foi legal. Eu comecei a dar oportunidade para algumas pessoas. Eu não vou entrar em casos particulares aqui, mas eu comecei a dar oportunidade para algumas pessoas melhorarem de vida, do mesmo jeito que eu estava melhorando. Eu dei possibilidade de algumas pessoas que estavam passando por problemas de cabeça e sentimentais e tudo mais, de ao invés de ficar o tempo livre pensando na ex que largou o cara, ele estava sentado editando um podcast e ainda monetizando aquilo ali, fazendo uma grana com aquilo ali que eu estava pagando justo o cara. Então, isso começou a crescer essa rede, e aí é uma das coisas que eu falo hoje que é um dos grandes motivos da gente ter a empresa do tamanho que a gente tem. A gente quer fazer dinheiro? Óbvio. Claro, a gente fala. A gente está numa sociedade capitalista, a gente precisa pagar as contas. A gente precisa pagar a viagem no final do ano. Mas, cara, o tanto de gente que já passou nesses estúdios e que... não vou falar assim, mudaram de vida, o cara ficou rico, anda de BMW hoje. Não é o caso. Mas que mudou de vida, que aprendeu uma função nova, que acho que a grande maioria das pessoas que passaram aqui no estúdio para operar, para trabalhar com a gente, não sabiam a função. Nós ensinamos. Nós passou pelo estúdio 3 pessoas do ramo. Um deles é o Boli. Que tá aqui fazendo e botando essas inserções de imagem aqui. Do ramo. Nossa, desculpa, editor. O cara veio da SBT, o cara do ramo, mas a maioria dos operadores, nós ensinamos. O cara veio sem saber nada. Você tá livre aí, você é uma pessoa gente boa e tal, não sei o quê. Senta aí, vamos aprender com a gente. Tá precisando de um trampo? Responsável e tal? Chega aí. Chega aí, isso. E a gente ensinou, e isso dá um quentinho no coração. Uhum. Não só de ver os caras operando bem aqui, fazendo bem os nossos produtos, mas ver os que já saíram e que estão no mundo aí tocando produções, tocando audiovisual, montando estúdios. E a galera tá aí rodando, cara. E aí isso dá um quentinho no coração, assim, de verdade. De você falar assim, cara, eu tô
crescendo um negócio meu e eu tô ajudando uma galera em volta, sabe? Não que, essa galera tem que ficar super grata por mim e tal, e ficar assim babando meu... Não é isso. Cara, eu fico feliz dessa galera ter crescido junto. É mais pra você do que pra ele. Exato. Assim, poderia ser outra pessoa, mas calhou de ser a gente, então que legal, né? Pô, isso é muito maneiro, exato. isso é muito maneiro, assim, isso é indescritível, assim, da gente... E é o que ele falou, assim, eu vou ficar rico sozinho, é o que eu poderia ter pensado na época. Se eu pegava 3 podcasts, eu conseguia fazer no meu tempo livre. Então, se eu saísse da Globo na época e pegasse 10, eu conseguia fazer sozinho. Mas, qual é a graça de eu fazer sozinho? Eu posso pegar 30... ganhar o equivalente que eu ia ganhar a 5, mas tem um monte de gente ganhando o equivalente a 5. Sabe? Cara, isso é maneiro, sabe? Isso você foi falando e eu tava aqui quietinho, né? E eu fico pensando, cara... Porque assim, eu vou conectar o que você falou agora com o que você falou que você fazia no Japão. Quando você ia nas missões, para poder filmar o audiovisual, então você ia lá em orfanato, você ia ajudar pessoas que estavam necessitadas. Um dos conceitos que eu acredito quando a gente faz esse chamado, no hebraico, chamado tzedakah. Tzedakah é prática de justiça. O que é prática de justiça? É você tirar uma pessoa de um lugar apertado e dar para ela a oportunidade. Cara, vocês fizeram isso. O que significa? Que existem leis que quando você cumpre, você é beneficiado por essas leis. Independente do que você crê, você é beneficiado por essas leis. Vocês, no estúdio Voz, cumpriram essa lei. Por isso, são beneficiados do crescimento da empresa. Por quê? Porque existe quando você pratica misericórdia, é você tirar alguém que não tinha oportunidade. Como você falou, você tinha um amigo que ele estava passando um problema psicológico, emocional, e você deu para ele uma oportunidade. Como você falou, não é questão de enriquecer financeiramente. E também não é questão de pena, eu não trouxe ele porque ele sabia editar pra cacete, exato, sabe? Nesse exato. caso. Mas de você ver isso, você está cumprindo o mandamento. Quando você cumpre o mandamento, você é beneficiado por ele. Acabou. É a mesma coisa que você via lá. Então você ia lá, vai em orfanato, um ano depois, tinha lá o custo, beleza. Cara, você participou daquilo há anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, e hoje, no lugar que você tá, vocês fazem a mesma coisa, mano. Então é fato que vai continuar crescendo, entendeu? E o legal é que todo mundo é meio assim, né? Assim, de alguma forma o universo juntou, ou cada um criando Deus que quer, né, juntou todo mundo, o pessoal meio pensa parecido, assim, é bem... É porque se cria uma cultura. Né? Então você criou uma cultura dentro daquilo que você crê. Então você cria uma cultura onde todos aqueles que estão em volta são beneficiados por aquela cultura que foi criada. Os que não continuam é porque não entenderam sobre essa cultura. É isso. Essa cultura contamina, né? Claro, pô, inevitavelmente, porque você está conseguindo construir. Cara, sensacional. Mas e aí? Vamos falar de disciplina financeira um pouco. É verdade. É verdade. Então eu vou ali no banheiro, já volto, porque... Não, você tem que participar. Mas cara, porque assim, a ideia da gente... Eu queria muito esse episódio ser mais esse bate-papo, sabe? De trocar uma ideia, de falar, de entender a história. E, pô, você falou sobre isso do estúdio. Eu fico muito feliz porque quando você olha em retrospectiva, né? Você fala, caramba, mano, como começou e como tá. Como as coisas foram construídas, foram crescendo, foram evoluindo. Que tem muito ainda para crescer. Mas se vocês querem falar sobre disciplina financeira, começa, você que é o cara da cultura ali, né? Como é que funcionava? Se você for pegar pro dia de hoje, como é que é a sua relação com o dinheiro? Cara, hoje relação com dinheiro, na verdade, eu não sei se hoje, mas já foi ruim. Vamos voltar, já foi ruim. Já foi ruim, mas por uma questão de que quando você tá começando a vida e você ganha seus 1.400, sabe, quando você e sua mulher acaba de casar, quando vocês estão ganhando pouco, sei lá, o casal ganha seus dois e quebradinho, é ruim pra todo mundo. Né? Porque a gente tem que ser sincero também, porque o pessoal que fala de finanças muitas vezes esquecem que é muito fácil você pegar teu salário e dividir 30% disso, 20% pra isso e tal. Quando você ganha 5... No papel é molinho, né? Não, quando você ganha 5, 7, e quando 10, você ganha mais 15. de 5 conto. Porque, né, pra quem tá abaixo dos 2, 3 ali, é complicado. Só separar metade pra fazer aquilo, não é só assim, né? Eu acho que, pegando isso, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar é, cara, finanças pra vida real. Mano, na vida real não vai rolar. Na vida real, o cara que ganha um salário mínimo, cara, ele tem que correr atrás pra fazer uma renda extra, irmão. Ainda mais se ele tem uma família. Se ele é casado, tem um filho, e essa renda da casa dele, mano, vai ter que ralar, mano. Cara, eu sou sócio dos estúdios Voz e eu distribuo salame lá em Ribeirão Pires. Bota fé? É isso, cara. Eu preciso ganhar grana. Mas eu falo, mas o estúdio, nossa, o cara é sócio. Mano, que se dane, mano. Fim de semana eu tô levando salame na casa dos outros, tá ligado?
E é isso, eu preciso de grana. É isso, cara. Eu preciso que a minha família... É isso, não existe... Bolívia já provou o salame do Arta, não? Salgadinho. Salgadinho, o salame dele? Aquele pacotinho da Sadia. Eu ainda não tive essa oportunidade. Esse salame tá prometido, ó, já tem um tempo. Borboleta e o salaminho. Aí, O ó. pessoal experimentou já, o salame é bom, o salame é bom. Cara, mas é exatamente isso, cara. Assim, acho que quando a gente fala de dinheiro, né, de finanças, tem que ter uma responsabilidade muito grande naquilo que você comunica. E foi o que você falou. Não adianta eu chegar pro cara que ganha ali um salário mínimo e falar pra ele, você vai dividir 50% do seu salário para despesas essenciais, 30% para lazer e investe 20% pro seu futuro. Cara, como, irmão? Ele já tá apertado ali no... Você é louco, o cara tá nem conseguindo pagar tem onde tirar. o mercado dele no final O do cara já mês. vive no crédito já, pedindo Cê- pros outros. Claro, irmão, como é que o cara vai sustentar uma família com R$1.500 por mês? É impossível. Ele vai ter que ralar muito. Então, assim, conta um pouco mais da sua história, mas eu só tô tocando E às nesse ponto. vezes só o ralar também, às vezes, não... Mas aí tem um monte de Variáveis. Mas às vezes só o ralar não é o caso. Mas sim, não dá pra esse cara assistir o vídeo do influencer mais famoso lá de finanças e ele olhar e falar assim, putz, massa, vou comprar um carro pra minha namorada de Dia dos Namorados. Não vai, cara. Porque não é Tá simples, ligado? né? Mas, claro, a questão da renda foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de renda, fui atrás de ganhar melhor. Fui atrás de... Cara, com salário não tem como viver com salário. Não tem como me divertir com salário. Eu não quero só viver. Então é isso. Eu Não vou quer só fazer- sobreviver, né? eu não quero só sobreviver. Eu quero... Então, e aí nessa brincadeira de renda extra, que eu cheguei no ponto de, beleza, eu vou ter que escolher, porque não tá mais dando só o extra, porque eu preciso me dedicar o meu tempo para uma das coisas. E onde eu vi o crescimento era aqui. Então, aí nessa brincadeira eu saí da Globo. E a renda extra virou a renda principal. Virou a maior renda que principal e hoje tá, é o meu foco principal. E eu trabalho 100% do meu tempo pensando nisso. Né? Pensando em crescer isso aqui para toda essa estrutura. Porque eu tenho uma responsabilidade eu tenho a minha família para alimentar, mas tem a família do Ata, tem a família do Bolívia, tem a família da galera toda aqui, que depende do trabalho deles, mas depende um pouco do meu também. Sim. Claro, e a gente tá rodando uma máquina aqui juntos para todo mundo chegar num lugar no final. O empreendedor em si, ele tem um isso. senso maior de responsabilidade, né? Então, tira muito esse conceito de uma cultura de uma nação individualista, né? Então, acho que, cara, isso é sensacional. Eu gosto muito do cara que empreende, que coloca a pele em risco, que passa pelas dificuldades, mas que tem esse pensamento. Porque ele não está pensando só na sua economia própria. Ele está pensando numa geração de riqueza aonde ele passa. Então, inevitavelmente, as pessoas ao redor também serão afetadas, né? Então, imagina se a gente tivesse uma grande massa da população com esse mesmo pensamento. Não de reter, né? E uma vez um cara até gravou podcast com a gente aqui já, ele falou uma frase para mim que para mim faz muito sentido. Ele falou, Rafa, o meu crescimento nos últimos 2 anos foi por uma frase: dividir para multiplicar. Eu falei, mano, gostei. Ele falou, cara, no meu nicho não tem concorrência. Todos são meus amigos. Todos. E eu faço todos crescerem. Eu divido o quanto eu vou ganhar. Mas eu tô multiplicando, porque aquele cara vai me indicar mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, vai dividir. Então, se eu consigo fazer isso com 10, são 10 que dividem comigo, porque entenderam o mesmo conceito do que eu. Então, eu cresci nos últimos 2 anos com essa frase: dividir para multiplicar. Inclusive, ele começou o podcast dele aqui sábado. Legal. Olha! Caramba, que legal. Depois eu faço propaganda. Quando ele me chamar pro dele, eu faço propaganda. Boa. Legal. Cara, mas o que eu sempre mantive, cara, a partir da minha vida adolescente, adulto no Japão, que foi investir em bolsa, mano. Sempre mantive investimento em bolsa, sempre. Sempre. Pouco, sei lá, eu compro 2 papelzinhos lá, R$14,90 cada um, beleza, 40, mas que seja, sempre investi em bolsa, mano. E a bolsa tá barata agora, então tá da hora investir. mas é isso, cara. Então eu tenho uma relação tranquila hoje com grana, assim, sabe? Não porque eu tenho muito, mas é porque eu não gasto muito. não é sobre valor, mas é sobre como você administra. Então não é porque ganha grana e tem, não, mas eu não gasto, né, cara? Vida tranquila, mas a questão de controle, não sei se é controle, cara. Administração? Eu acho que é administração. Disciplina. Na verdade, eu acho que disciplina, nem administração, mas vai de disciplina. Pô, não vou gastar mais do que eu posso, não vou fazer isso. Então, assim, espero ficar rico pra poder gastar grana. Mas enquanto eu não tô rico de gastar,
A relação é legal, mas acho que é cultural, é muito cultural, né? E eu acho que a gente também, depois eu passo pro Mux comentar, até onde ele quiser comentar, mas eu acho que... Eu acho que não tava em mim, não. Mas eu acho que a gente cria-se um conceito, e aí eu vou trazer meu ponto de vista sobre isso, né? Que eu só vou gastar quando eu for rico. Aí a gente vai entrar no que é riqueza. E ao mesmo tempo eu sempre penso que para que eu tenha um bom domínio do meu dinheiro, eu tenho que me preparar para o futuro sem que eu perca o presente. Por quê? Porque o maior presente que a gente recebeu é o dia que a gente está. Cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E o ontem já passou. Então o que eu tenho que aproveitar? O hoje. Só que eu tenho que saber que vai ter o futuro. Eu só não sei como ele vai acontecer. Aproveitar Essa é hoje uma como se máxima não houvesse perigosa. amanhã. Exatamente. Por isso que a gente tem que entender. Essa massa é perigosa. O presente, ele é necessário, sabendo que existe um futuro. Eu não quero deixar de viver o presente, mas não quero não deixar de me preparar para o futuro. Sacou? Porque senão você entra numa vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu vou achar que só tenho agora e já era. E também eu só vou ser aquela pessoa que guardo tudo que eu posso para um dia viver aquele futuro que eu espero que vai chegar, só que eu não vou conseguir aproveitar o momento presente. E eu vou ficar tão retido naquela situação de não, eu vou guardar, eu não consigo aproveitar, e eu sempre vou me tornar uma pessoa provavelmente infeliz, uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa que só reclama da vida porque não aproveita, porque acha que um dia aquilo vai chegar. Então essa espera vai demorar muito tempo. Quando chega lá, você não tem mesmo aptidão naquilo que você gosta de fazer. Então, acho que a administração ou a disciplina te ajuda a ter esse equilíbrio. Aproveitar o trajeto. Viver o presente, se preparando para o futuro. Eu acho que, para mim, é uma coisa que funciona. Né? Então, aí vai entrar dentro de um planejamento, de um orçamento, controle de receita, controle de despesa, ter controle dos seus objetivos. Para onde você está indo? O que você quer fazer? O que é importante para você? Acho que tudo permeia dentro de uma estrutura financeira. Legal. É legal. Legal, pô, legal. Legal, viu? Faz sentido. É massa que eu ouço coisas isso desse cara há 4 esclarecedoras. anos, né? Eu ouço isso desse cara há 4 anos, que é o tempo que a gente se conhece desde pequeno, mas teve um hiato aí que a gente não se via, não se falava, e a gente voltou a se encontrar por acaso, no meio do caminho. Por acaso não, né? A gente voltou a se encontrar na hora certa. Foi exatamente isso. Mas eu ouço isso desse cara, assim, e eu falo assim, pô, beleza, a primeira aula que eu saí dele, virei a chave? Cara, não. Até hoje tem... Você perguntou da relação com dinheiro, né? Com finanças e tal. Até hoje a planilha dele tá lá que vira o ano, eu atualizo o ano e falo assim, esse ano vai. Tá ligado? Eu falo assim, não, agora vai, eu vou botar tudo bonitinho aqui e vai funcionar. Só que eu acho que falta uma coisa que eu tive num tempo atrás aí, no período de 2018, 2019, com outras coisas, mas a palavra da disciplina, né? Que tem coisas que você tem que fazer, quer você queira ou não. Eu acho que isso é disciplina, é você fazer as coisas que você tem que fazer, ponto. Você quer fazer, você não... tem coisa que você tem que fazer, cara. Vou dizer que o rodízio japonês é bonzão, né? Bom pra cacete. Então daí fala, putz, e agora? Então, exatamente. Aí que pega. E aí, o viver o presente é você fazer um planejamento do futuro, pensando que esse futuro vai se tornar presente amanhã, e você pensar que, porra, eu gosto pra cacete de japonês, e o japonês, pra mim, é um negócio que eu tenho que comer direto. E você tem que ir. Você tem que ir, exatamente. Só que você não precisa ir todos os dias. Aí que é o ponto super importante. Porque assim, cara, eu sou um cara que eu gosto muito de construir metas e olhar para o planejamento e tentar passar isso da melhor forma possível. Porque quando você começa a fazer um planejamento, é claro que cada pessoa vai ter o seu momento de vida. Eu estava conversando hoje, estava fazendo cabelo, falando com o Rafa, meu xará também. Eu falei, Rafa, a situação que você tem que entender é o seguinte: qual é o seu momento de vida? Pode ser um momento A, B ou C. Ou você pode ser um cara que está no momento de endividamento, que a situação já é diferente, tem que ter uma diferente organização. Você pode estar no momento onde você só não consegue se controlar, administrar bem. Ou você pode estar no momento que está bem financeiramente, mas mesmo assim não sabe onde investir. Vamos pegar 3 cenários. Cara, pegando o cenário médio, tá? O cenário do meio aqui. É uma questão que, pô, eu gosto muito de japonês. E aí volta para a ideia que a gente falou de saber o que é importante para você e para sua casa. Pô, a minha esposa adora comida japonesa. Eu também gosto pra caramba. Então eu falo pra ela assim, tá, dá pra ir toda semana? Até dá, mas pode ser que alguma hora vai dar problema. Então vamos olhar pro nosso orçamento. Qual a minha capacidade orçamentária? O meu orçamento permite gastar um valor X com um restaurante. A gente tem um costume. Eu gosto, cara, eu não gosto de fazer comida domingo. Eu gosto de cozinhar. Mas domingo não dá. Ela também não. Então domingo é o dia que a gente vai almoçar fora.
Então eu vou de manhã, cara, vou pra igreja, saio da igreja, chamo a galera, vamos almoçar. Bora, vamos almoçar. Eu não tô preocupado quanto vai gastar ali, porque já tá na minha estrutura orçamentária que eu posso jantar ou almoçar todo domingo do mês. Tranquilamente, sem... Acabou. É, Agora, eu não posso jantar na sexta, não é que não possa, mas dentro da minha estrutura, para meus objetivos, se eu jantar e almoçar sexta, sábado, domingo, eu vou poder financeiramente, mas vai atrapalhar o meu objetivo, que é mais importante do que uma comida de sexta-feira. Mas Entendeu? será que o BO tá na disciplina ou tá no planejamento? Porque é difícil planejar. Porque você pode planejar e furar o planejamento todo. É porque existe o planejado e o executado. Exatamente. Então, assim... Planejar é lindo. Eu planejei ir na academia 3 vezes na semana. Sensacional. E aí, exato. Cara, Tá ligado? e é uma Eu boa- também Tá ligado? Tamo junto, né? Cara, e é uma boa analogia, é ótima essa analogia, porque pensa, planejamento, se você for desconstruir a palavra, vem de plano. O que é plano? Você consegue enxergar o outro lado. Você sabe para onde você está indo. Mas entre o ponto A e o ponto B, cara, pode ser uma via que passa carro, passa caminhão. Se você não olhar para o lado e para o outro, você vai morrer atropelado, mano. A questão é quanto de disciplina você vai ter para executar aquele plano que você colocou. Então, não importa, você pode ter a melhor planilha financeira. É um combo, Você né? pode utilizar o melhor aplicativo. Melhores fórmulas lá, Não tudo adianta. correlado, não vai Cara, eu funcionar. falo, hoje pra você fazer um planejamento, você precisa disso aqui, ó, papel e caneta, irmão. Isso aqui você faz um bom planejamento. Porque isso aqui não é o mais relevante, mas é como você lida nesse processo. Isso aí é, isso é só a ferramenta. Por isso que não adianta você entrar lá e botar no Google lá, melhor planilha financeira pra 2023. Cara, eu te dou, você quer? Comenta aqui que eu te entrego. É. Mas vai adiantar? Me desculpa, não vai adiantar. O que funciona é você ter um método, e dentro do método tem o quê? Disciplina. Porque, como o Felipe muito bem colocou, disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira fazer. Cara, lógico que gastar é muito mais legal que economizar. Claro. Existem sentimentos que são colocados ali à pauta, existem hormônios que são colocados ali Até quando porque você olha gasta. que louco, você economiza pra você gastar um dia. Exatamente. Você economiza pra gastar, né? Pra gastar um dia, tá ligado? Então o foco todo é gastar. Exato. Ponto. Agora, pensa comigo. Gastar é muito bom. Certo, beleza. Agora, gastar quando você pode. Cara, melhor ainda. Pô, melhor ainda. Ah, é, gastar o tranquilo, planejado? exatamente. Caramba, gastar o planejado. Cara, é uma coisa sensação linda. indescritível. Você fala assim, porque... Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei há anos atrás, de você entrar numa loja, comprar algo que 5 minutos depois você se arrepender. Se você já passou por isso, comenta aqui, irmão. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Então, por quê? Porque você gastou sem poder. E aí vem um sentimento de culpa, vergonha, medo. Isso é horrível, cara. Agora, quando você gasta sem esses sentimentos, é porque você sabe que fez a escolha certa. E você não vai usar aquilo com peso. Imagina você fazer uma viagem que você forçou a fazer aquela viagem, parcelou ela em 10 vezes, deu um problema e você, durante os próximos 10 meses, tem que olhar para a fatura do cartão com aquela parcela daquela viagem. É aquela compra que tu paga e o cara pergunta assim, você quer o comprovante? Eu falo assim, não, cara, eu não quero ver isso, mas... Na hora que tu acabou de pagar, tu fala assim, não, eu não quero me estressar com isso, sabe? E isso eu sempre brinco que isso Bizarro. gera... Toda compra, ela vai gerar 2 sentimentos quando acontece algo equivocado. Remorso ou arrependimento. Se você fez uma compra errada, ela pode te gerar remorso. Remorso não é bom. Por quê? Porque você vai fazer de novo. Então, eu vou te dar um exemplo. Você que está assistindo, está ouvindo a gente. Você estourou o cartão de crédito alguma vez? Não precisa responder aqui. Responde só quem está assistindo a gente. Ainda bem. Caraca, eu já ia pedir pra ir no banheiro, mano. Se você já estourou o cartão de crédito uma vez, beleza. Mas se você repetiu isso novamente, é porque você nunca se arrependeu da primeira vez que você errou. Só teve remorso. Então você vai repetir. Agora, quando gera arrependimento, o que arrependimento gera? Vergonha de quem você era. E você não vai fazer de novo, pô. Você vai ter vergonha, exatamente. Simples. Eu ouvi Entendeu? várias pessoas falando isso, exatamente. Você errar uma vez, beleza. Você persistir no erro, mano, É burrice, pô. É burrice. Ponto final. É isso. Entendeu? Então, quando você tem que ter essa clareza quando você olhar para suas finanças. Então, acho que o ponto aí que entra a disciplina. E aí vai entrar na academia, cara, vai entrar na sua alimentação. Na alimentação. Vai entrar na sua rotina de como cuidar da sua filha, de você fazer as tarefas de casa, vai entrar em tudo. A disciplina, ela vai permear todos os ambientes da sua vida. E não existe essa pessoa que fala assim, não, eu sou organizado no trabalho, tudo limpinho, não sei o quê, mas em casa tá uma zona. Tá alguma coisa errada, tá ligado? Claro, porque nós somos um só, mano. Não existe dicotomia. Eu não sou o Rafael no estúdio, eu não sou o Rafael em casa e o Rafael no trabalho. Não, cara, eu sou um Rafael, só. ponto. Acabou, então assim... Eu tenho uma vantagem, no trabalho eu sou o Mux, em casa eu sou o Felipe.
Os caras sempre tentam achar uma via. Achar uma brecha Eu pra sempre aquela vou- roupa que tá lá Eu sempre pendurada. vou achar lá, uma 3 brecha dias. da legislação pra poder fazer uma emenda ali e aprovar um aumento de salário. Sempre. Ainda vamos falar que é porque eu sou carioca. Não mexe essa não, eu que ele é tava me carioca segurando, também. Tava me segurando aqui. Cara, e assim, a gente não vai entrar numa discussão aqui de como o carioca tem um preconceito contra o carioca. Eu não vou entrar nessa ideia aqui agora, mas tem, tá? Ainda mais sobre o horário. Mas enfim, eu sempre chego 1 hora antes de propósito, pra ninguém poder falar mal de mim. É, eu passei um tempo em Londres e eu aprendi isso aí. É diferente, né? Cara, o horário é horário. Ponto. Não existe. Ah, você chegou depois. Cara, e só pra gente... Tem jeitinho, tá ligado? Não tem. Jeitinho brasileiro não existe. Esquece. Mas acho que o jeitinho brasileiro surgiu em um lugar. No Rio de Janeiro. É. Eu tenho certeza, mano. Que assim, eu tenho uma história curiosa. Na zona norte do Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo é igual provavelmente. também. Aqui em São Paulo ninguém chega no horário também, porque Chega bota não, culpa no porque bota a trânsito. culpa no trânsito. Ah, é verdade. Tem a culpa do trânsito, mas Tem. assim, cara, no Rio eu lembro até hoje. Uma primeira reunião que eu vim fazer em São Paulo numa grande empresa, pra gente poder fechar um processo de consultoria, eu cheguei 15 minutos antes. E a diretora sabia que, pela conversa, o WhatsApp ainda era 21, que eu era carioca. Eu cheguei, tipo, era 2 horas a reunião. Eu cheguei 15 para as 2. Aí eu cheguei, me apresentei, fiquei aguardando na salinha. Ela chegou assim, correndo. Ela falou assim, cara, eu não acreditei. Eu falei, o que houve? Que você chegou no horário. Eu tava almoçando 15 para as 2. Eu falei, mas como você marcou 2 horas então? Porque eu tive 2 ou 3 experiências com o carioca que eu esperei 3 horas. Ah, ela tava tranquila, a expectativa dela A era expectativa era baixíssima. E tipo assim, eu falei, cara, agora só tem uma coisa que você tem que fazer. O quê? Fechar o contrato, mano. Mínimo, né? Entendeu? Então, tipo, deu certo. Olha só. Olha a diferença aqui. Então, cara, você vê, até como a disciplina te ajuda até na forma que você lida com o seu negócio, sabe? Então, acho que esses são pontos 12. importantes que a gente precisa comentar, cara, e acho que tudo que a gente permeou aqui, tudo com base na construção dos episódios, como é que tudo surgiu, aonde que a gente chegou. Então, eu queria trazer mais essa ideia. E, claro, como é padrão nosso, né? A gente já encaminhando para o final do podcast, só queria que vocês dois comentassem rapidamente como é que vocês veem o podcast hoje no mercado. Depois que a gente fala isso, a gente vai entregar uma frase final para a galera e a gente fecha. Mas como é que vocês veem esse crescimento e qual a expectativa de vocês para o ano de 2023 e 2024? Pra mim, 2023 é o ano do podcast no Brasil. É o ano do podcast. Cara, eu como quem trabalha com podcast, eu tenho uma opinião até polêmica sobre isso, tá? Eu acho que iria mais do que um comentário final do episódio. Mas, sim, existe muito espaço ainda para podcast. Vou usar o jargão, a gente está só começando. Mas, como tudo na vida, eu acho que você tem que procurar seu diferencial. E o seu diferencial, na real, é o que não é você ser diferente para ser diferente, é o que te torna único. Exemplificando dentro do podcast, você tem quantos podcasts de entrevista surgiram nos últimos 2 anos? Um boom absurdo de podcast de entrevista, de bate-papo, assim, livre, sem... Eu não tô querendo dizer que isso é ruim. Se isso for o seu lance, massa, cai pra dentro. Mostra a tua pegada dentro daquilo ali. Mostra o porquê o disciplina financeira é diferente do flow. Eu via isso lá atrás, falando assim, via muito podcast de bate-papo entre amigos falando de cultura nerd. Eu falo assim, tu quer ser você ou tu quer ser o próximo jovem nerd, sabe? Você quer ser você ou você quer ser mais um flow? Porque ser mais um flow pro mercado não interessa. O flow já tem o espaço dele, você tem que buscar o seu espaço. Então, eu acho que como existem tantas pessoas tão diversas, ideias diversas e cabeças diversas e modos de falar diversos, a gente tem. E, principalmente, histórias tão diversas que podcast nada mais é do que você contar a história. Você vai escolher o formato que você vai contar essa história. Conta a sua história, conta a história do seu jeito. Não tenta imitar o outro porque ele se deu bem no mercado e eu vou imitar ele porque é uma fórmula de sucesso. Beleza, a fórmula de sucesso vai funcionar de repente até um certo ponto, mas o que o mercado quer hoje, que eu acho que tem muito espaço, é diferenciação, é você ter o seu jeito, você ter a sua identidade dentro do podcast. Por isso que eu acredito muito, eu acredito cada vez mais em produtos personalizados, produtos feitos sob medida, produtos artesanais até. Isso é uma coisa que eu batalho aqui dentro da empresa para
vamos dizer assim, pensando em esteira, em reprodução de ideias e de produtos, você seguir uma fórmula é interessante porque você consegue abranger muitos produtos. Mas você pegar e fazer cada um do seu jeito, eu acho que isso é o que vai trazer a diferenciação e é o que vai trazer o sucesso. Né? E aí você também entender a sua meta e sua régua de sucesso também. Não adianta eu começar hoje e falar assim, não, eu quero ser o Flow amanhã. Você tem que ver onde é que o Flow começou, onde é que o Jovem Nerd começou. Você tem outros caminhos para passar hoje que você não precisa passar pelos 17 anos que eles passaram. Mas traz a sua identidade, que é o que eles trouxeram no lance deles e fizeram sucesso por isso, porque teve gente que se espelhou, se identificou com isso, com o modo deles contar essas histórias e por isso deu sucesso. Então, o seu modo pode ser que identifique muita gente, que atraia muita gente, sabe? Então, tem espaço à beça e tem espaço para novos formatos. Se quer novos formatos, fala comigo que eu tô super interessado. Aí eu vou falar para a câmera. Eu tô super interessado em pegar novos formatos de podcast, pegar coisas diferentes, coisas inovadoras. Então, tem uma ideia aí, vem, fala com a gente, fazer que nem o Rafael fala assim, ó, comenta aqui embaixo que isso vai ser um corte e fala comigo. Cara, eu também acho que esse papo de estar saturado não tá. Não tá. Pô, cara, eu acho que sou o cara no estúdio que mais ouve podcast de gente diferente e tal, desde 2000, viciado nesse negócio. Esse negócio de... Pelo que nós vemos aqui, tá? Esse papo de, eu vou fazer uma mesa de bar e tal, de fato tá batido. Mas o podcast nasceu e ele ganhou o amor da galera que ouve o podcast, que é muita gente. E quando eu falo amor, é a palavra mesmo. O pessoal ama esse negócio, cara. Podcast é formação de comunidade, é isso. É isso, o pessoal ama isso, o pessoal conhece os artistas. Cara, é particularidade, sabe? Não é igual. As pessoas gostam, a humanidade já entendeu que eu posso consumir exatamente o que eu quero. Sabe? As pessoas, o cara quer saber exatamente qual que é a planilha que o Rafael Imediato tem. Os caras querem saber como que ele faz. Como que o Rafa pensa para fazer essa divisão do salário dele. Como que o Rafa pensa como que o Rafa faz para conversar com alguém. É isso, as pessoas querem entender a cabeça do cara. E eu acho que estamos agora num momento bom de podcast. No começo do ano pra cá, eu tenho recebido muitos clientes com uma visão diferente já. Não com essa visão mais de papo entre amigos numa mesa de bar, sabe? Pessoas entendendo que as pessoas querem conteúdos de qualidade e de valor. Ninguém quer mais ficar... porque em 2012 eu tava na pracinha. Mano, que se dane. Eu quero entender como você chegou aí, cara. Quem que é você? Quem que te ajudou? Né? Então, o negócio tá no nicho. Né? O pessoal que mais tem vindo pra cá e que eu acredito que tá rolando é o nicho. Quanto mais nichado é o teu programa, vai ter uma legião de apaixonados naquele tema, querendo saber o que você pensa, sabe? E é isso. Eu acho que o podcast não para de crescer. Hoje nós temos mais de metade dos nossos clientes hoje são empresas, né? Então, justamente porque aquela febre do vou levar um amigo para conversar, o pessoal está entendendo já que isso é um pouco... Não é fácil, não é só chegar e falar aqui. Você tem que ter muito conteúdo e conteúdo de valor, porque tá muito fácil todo mundo ser especialista. Com certeza você conversa com gente que te contrata, que sabe pra caramba de finanças, pra caramba de tudo, mas falta aquele negocinho, por isso que o Rafael Imediato é importante. E é isso, então assim, muita gente sabe de tudo, mas as pessoas querem entender mesmo o que tem valor de verdade. Que esse programa tem pra caramba, eu acho que é isso, minha visão. Top. Cara, assim, é bom a gente ouvir isso. Eu acho que, aproveitando, se alguém quiser, cara, entender como é que grava aqui no estúdio, como é que tem a parte de edição, vocês podem deixar um link aqui, um e-mail, alguma coisa? @estudiosvoz. Só procurar lá em qualquer lugar que você acha a gente. Acho que o site está desatualizado, assim, de algum tempo, mas ele está lá. Tá lá. Tá de pé, Eu deixo o acha nossos contato aqui, contatos, eu vou deixar aqui na descrição um e-mail, vou deixar o arroba também das redes Legal. sociais. Então, se você quer começar o seu podcast, cara, não espera até amanhã. Né? Então, não espera o dia perfeito, não espera o momento perfeito, né? Porque quem começou com fone de ouvido da Apple, gravando no WhatsApp, mandando áudio para esse cara aqui, que se virava para editar e editar muito bem, e a gente publicar aquilo,
Cara, e hoje a gente consegue gravar no estúdio, chegando no 100º episódio. Rafa, nós começamos com iluminação com bacia, mano. Nossa, era uma bacia com uma lâmpada no meio, assim. Com LED, tá ligado? Com uma bacia. A gente começou assim, cara. Então, assim, o Gustavo fala muito isso. Se você não se envergonha da sua primeira versão, você demorou pra começar. Exatamente, cara. Acho que é isso, cara. Então... Mas também é isso, você fala assim, não, já tem um monte de podcast que já tem 4, 5, 10 anos aí, eu não vou começar hoje. Cara, daqui a 4 anos, se você não começou hoje, você vai estar na mesma. É a mesma Ou coisa você já vai ter 4 anos, É a mesma coisa mesma que com investimento, cara. É isso Você aí. fala, amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. E os anos vão passar. Então, cara, comece agora. Né? Então, se você quiser começar a investir, tem um link aqui para que você possa abrir a sua plataforma de investimento e disciplina financeira. Já clica aqui. Ou também tem um link para que você possa me chamar, para a gente poder compartilhar sobre consultorias e mentorias. E vou deixar, caso você queira começar o seu podcast, também o link do estúdio. Beleza? Ó, cara, muito feliz. Obrigado, Mux, pela participação. Obrigado pela participação. Acho que é muito legal ter vocês aqui de contar essa história, de bater esse papo. Cara, falamos sobre muitas coisas, né? Mas acho que conseguiu entregar o conteúdo que a gente espera pra galera que tá assistindo a gente, tá ouvindo também. Obrigado você que chegou até aqui no 100º episódio. Pô, na moral, compartilha muito esse aí. E a gente vai continuar, né? Então a gente vai continuar entregando o mesmo conteúdo, aprimorando, melhorando, trazendo novos convidados aqui. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E se você não é inscrito no canal, inscreve no canal aí, beleza? É isso. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Até a Rafa. próxima. Valeu. Fui. Abraço, valeu. Valeu.